na nossa live espiritual. Seja muito bem-vindo, bom dia, seja muito bem-vindo você que está entrando na nossa live agora. E nós falaremos hoje do agir de Deus. Eita, e para isso usaremos novamente o profeta Isaías, em capítulo 49, versículos 14 e 17. Olha só. Nós iniciaremos hoje falando uma palavra muito forte que Deus trouxe ao meu coração: renovação de Jerusalém. Bom dia, bom dia. Que você seja muito bem-vinda na nossa live de hoje, a nossa live espiritual que acontece todas as segundas-feiras às 7h30. Bom dia, Tino, tudo bem? Claudineia, de Orlando, olha lá, Claudineia, Orlando, olha só. Vamos falar hoje sobre uma palavra muito forte. E hoje pela manhã, eu estava dizendo assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Porque eu vou muito pela unção do Espírito Santo, eu não tenho nada programado. Geralmente, a não ser que tenha, assim, às vezes, alguns temas que eu quero delinear, mas geralmente eu deixo para o Espírito Santo falar e é sobre isso, né? Um bom dia, Tino Escurra, é isso, né? Escurra, é isso? É isso que pronuncia. Se eu não pronunciei correto, você me perdoa. Então, olha só. Hoje pela manhã, Deus me deu essa palavra, renovação de Jerusalém, e Ele está falando para você. Eu não sei em que situação que você se encontra, eu não sei em que situação que você se encontra, eu não sei como que você está nesse dia, nessa segunda-feira, dia 29, porém, eu tenho uma palavra aqui que é para mim e para você. E essa palavra, gente, Deus é tão assertivo, Deus é tão extraordinário. É o Agostinho, querido. Agostinho, saudade de ti, Agostinho. Eu vi ele Tino, mas não sabia que era ti, homem. Agostinho, oh meu Deus, que saudade de você, que saudades suas, meu amigo. Então, olha só, nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Essa palavra é para você. Essa palavra foi para mim pela manhã. Nós temos combates todos os dias, nós temos desafios, mas tem hora que parece que o combate aumenta, o desafio aumenta. Tem hora que a ponto de nós podermos falar assim: Senhor, eu não vou suportar. Eu não vou suportar esse desafio, eu não vou suportar. Tá muito desafiador. Tá desafiador conseguir até às vezes acordar. Aqui, quem às vezes acorda desse jeito, né? Meu Deus, eu não consigo nem levantar. Meu Deus, eu não consigo nem ter forças. E aí nesse dia Deus manda anjos. E por isso Deus age de forma inusitada. Hoje pela manhã Deus usou uma pessoa aí de Foz do Iguaçu, pertinho aí do Agostinho, pertinho do Agostinho aí da região, em Foz do Iguaçu, um amigo meu, o Neymar. Deus usou o Neymar para falar comigo hoje pela manhã, olha só. E quando eu fui fazer minhas orações, Deus já tinha me dado essa palavra ontem, e hoje novamente Ele deu essa palavra para que eu fale para vocês. E Deus usou o Neymar, um amigo meu, que inclusive a Cíntia acabou de entrar aqui, esposa dele, para falar para mim. Gente, desafios sempre virão. E aí a palavra que Deus quer dizer para você hoje, independente do desafio que você está vivendo, Ele está dizendo assim: olha só, Sião dizia: o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-me. Aí o Senhor diz assim: pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta? Não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? E mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Eis que estás gravada na palma das minhas mãos. E essa palavra que Deus está dizendo para você hoje, não é, Afonso? Está dizendo para o Afonso, para a Cíntia, para o Agostinho, para a Pâmela, para todos vocês que entraram aqui, que estão entrando aqui, que vão entrar aqui, né? Para a Claudineia, está dizendo assim: ei, eu estou falando para você que eu não te abandonei. Eu estou falando para você que eu não esqueci de você. E muitas vezes você pode achar que Deus, meu Deus, cadê aquela promessa que Deus me fez? Cadê aquele plano que Deus falou que ia cumprir na minha vida? Parece que sofrer as demoras de Deus é desafiador, esperar o tempo de Deus. E nós plantamos, e nós plantamos, e nós plantamos, e a colheita parece que não vem. E aliás,
Tem momentos em que a colheita, além da colheita não vir, parece que a gente não vai colher nada. Parece que aquilo tudo que foi plantado parece que se perdeu. Fala, onde estão as promessas de Deus? Onde estão as promessas de Deus? Onde está tudo aquilo que Ele me prometeu? Senhor, eu estou cansado. Senhor, eu estou esgotado. E o nosso dia a dia faz com que nós nos esgotemos com muita facilidade. O nosso dia a dia, as demandas do dia faz com que nós nos esgotemos com muita facilidade. E aí a nossa oração muitas vezes é: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu não quero dar mais um passo. Deus, chega, para mim deu. Eu estou plantando, não estou vendo a colheita. Senhor, chega, eu não quero mais. Muitas vezes a sua oração pode ser essa, porque essa muitas vezes foi a minha oração, e às vezes no dia a dia as demandas são tão grandes que às vezes nós chegamos diante de Deus e não temos nem força para rezar, nem forças para orar, nem forças para falar. Então assim, só quero ficar aqui quietinho. Eu não tenho nada para agradecer às vezes, né? Muitas vezes nós falamos, não tenho nada para agradecer. E é nesse momento que nós temos que nos lembrar dessa palavra que está em Isaías 49, 14 a 16. Deus dizendo para você: filho, eu não te abandonei, né? Porque muitas vezes, Senhor, o Senhor me abandonou, o Senhor me deixou. O próprio Jesus disse, muitas vezes assim, nós temos a mesma palavra de Jesus: Senhor, Deus, por que me abandonaste? Pai, por que me abandonaste? E aí está a resposta aqui. Pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta? Ou seja, uma mãe pode se esquecer do filho? É impossível. Mas ainda que uma mãe te esquecesse, a tua mãe te esqueça, o teu pai te esqueça, as pessoas te esqueçam, Deus está dizendo assim, ainda que ela mesmo esquecesse, o que já é praticamente impossível, eu não te esqueceria nunca. Então, sofrer as demoras de Deus faz parte da nossa jornada. Sofrer as demoras de Deus faz parte do processo de transformação. Sofrer as demoras de Deus faz parte da metanoia. Sofrer as demoras de Deus, esse processo onde nós estamos saindo, muitas vezes, né, de um lugar para ir para outro, o nosso deserto faz parte. Isso é sofrer as demoras de Deus. Isso é esperar em Deus, esperando contra toda esperança, confiando quando a gente não olha nada à frente, quando visivelmente nós não enxergamos. Então, Deus está dizendo, filho, filha, né, Lorena, Fran, Anderson, né, Val, que entraram aqui, Leila, Tiago, ei, eu estou fazendo, eu não estou parado, não é? E ele está dizendo, eu não te esqueci, eu não esqueci de você, filho, filha, eu não esqueci. Eu sei que pode parecer que eu esqueci, porque o fato, né, isso Deus dizendo para você, o fato de eu estar em silêncio não quer dizer que eu estou parado. O fato de eu estar em silêncio não quer dizer que eu não vou te mandar auxílio, como hoje pela manhã Deus mandou o Neymar. Gente, meu amigo Neymar me mandou uma mensagem tão linda de manhã, e ao final ele disse assim, Anice, eu sei, né, que o Espírito Santo te conduza, ele falou mais ou menos assim, e eu sei que Deus vai usar você para transformar a vida das pessoas. E quando ele trouxe, né, uma fala parecida com isso, eu lembrei do meu propósito. E quando nós olhamos para o nosso propósito, esquecemos de nós, aniquilamos a nossa vontade para fazer a vontade de Deus, é quando o milagre acontece, né, Beth? Olha só a Betinha que entrou aqui, a Eliane, minha sobrinha linda. Olha só, quando nós esquecemos de nós mesmos para fazer aquilo que é vontade de Deus, aí que o milagre acontece. E Deus age de forma inusitada, porque hoje pela manhã ele usou o Neymar para falar comigo. Hoje, Deus sabia que eu precisava de uma palavra pela manhã, gente, porque durante a nossa jornada, nós vamos precisar de pessoas. Nós vamos precisar de pessoas que venham nos lembrar aquilo para o qual nós viemos. Durante o nosso processo, presta bem atenção no que eu vou falar aqui agora.
Deus vai agir de forma inusitada porque durante o nosso processo de conversão, de transformação, de metanoia, durante o nosso deserto, durante a nossa jornada, Ele sabe que nós precisamos de um sopro, Ele sabe que nós precisamos de um refrigério, Ele sabe que nós precisamos ser lembrados do nosso propósito. Porque nós não viemos do mundo a passeio. É uma fala de uma amiga minha de muitos anos, ela diz assim: nós não viemos do mundo a passeio. Então muitas vezes Deus tem que nos lembrar, e Ele vai nos lembrar, de que nós não viemos do mundo a passeio. Nós viemos por um propósito, por algo que é muito maior, por algo que vai além das minhas vontades. E na jornada, se nós olharmos só para a nossa dor, nós vamos desanimar muitas vezes. Falar: Senhor, cadê suas promessas? As promessas que o Senhor fez, aquilo que o Senhor falou que ia cumprir na minha vida, porque eu tenho certeza que não sou só eu, mas você já recebeu muitas palavras, muitas promessas de Deus. E aí Deus, agindo de forma inusitada, Ele coloca pessoas na nossa vida para nos lembrar quem nós somos e o que Ele quer fazer através de nós. Deus, Ele quer nos lembrar: ei, você vai ter felicidade nesse mundo, mas também você vai ter aflições. Né? Tá lá em João: no mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. E Ele vai nos trazer pessoas para nos lembrar do propósito. Ele vai nos trazer pessoas para fazer com que nós nos lembremos que nós temos uma jornada e que cada vez que nós passamos por um desafio, nós vamos para algo muito maior. Nós estaremos preparados para um outro nível. Porque vocês imaginam se nós continuássemos no mesmo nível? Vocês imaginem se nós continuássemos da mesma forma? Vocês imaginam se nós não progredíssemos? Imagina se nós estivéssemos lá como criança comendo papinha ainda. Então, a necessidade que nós temos de progredir, a necessidade que nós temos de progredir, a necessidade que nós temos de mudança, não é? De transformação. E isso vai doer, gente. Isso vai doer. Olha o Agostinho dizendo: será que Deus pode se esconder ou precisa de algo? Ou será que não conseguimos vê-lo mesmo, Ele sendo tudo e estando dentro de nós? A fé abre os nossos olhos através da humildade e da verdade. A verdade sempre existe, está aí para ser revelada. Olha só, se você crê, não vê. Se você crê porque me ama, olha só que coisa linda que o Agostinho está colocando aqui. Olha só. Bom dia, minha sobrinha linda. Deus te abençoe sempre, sempre. Uma semana abençoada a nós todos, né? Então, é muito desafiador nós mantermos a nossa fé diante de tantos desafios. É muito desafiador nós mantermos a nossa fé diante de tantos desafios, de tanta coisa, né? Diariamente, né, Romildes? Muito desafiador. E assim como Deus coloca pessoas para nos lembrar do nosso propósito, muitas pessoas são usadas pelo inimigo também para nos tirar do nosso propósito. Então nós temos ali dois tipos de pessoas. Nós temos dois tipos de pessoas na nossa vida. Aquelas que nos lembram do nosso propósito e são usadas por Deus, e aquelas que fazem coisas que vão nos tirar do nosso propósito. Agora, nisso, como que eu faço? No dia a dia, você tem que fechar os ouvidos para aquilo que não vem de Deus e abrir os ouvidos para aquilo que Deus quer te falar. Porque existem duas vozes ali também nos falando. Existe a voz que não é de Deus, existe a voz do inimigo, existe uma fala, talvez dentro da sua... Até você consegue ouvir isso audivelmente, muitas vezes através do seu pensamento, muitas vezes através de uma outra pessoa, e muitas vezes um pensamento, uma voz que fica o tempo todo falando coisas negativas, denegrindo a tua imagem. Só que aí nós temos que nos apegar naquelas pessoas que são usadas por Deus e que vêm, como hoje o Neymar veio. O Neymar veio me lembrar: Anice, você tem um propósito que vai além de você. Não importa se você está cansada, se você está desanimada, você tem algo para falar, porque as pessoas vão
Deus vai chegar no coração das pessoas através da sua palavra. E não é porque eu queira, é porque Deus quer. É porque Ele quer usar. Não é porque eu sou boa o suficiente, é justamente porque eu sou a mais pequena e Ele quer que a glória dele se manifeste através dos pequenos, né? Ontem, por exemplo, nós celebramos grandes, hoje na verdade, que é dia 29, só que a Igreja Católica fez a celebração ontem no dia 28. Mas hoje, dia 29, nós celebramos São Pedro e São Paulo. E quando nós olhamos para Pedro era o pior, gente. Pedro era bronco, Pedro era bravo, tinha um temperamento assim, fora da curva, ele explodia, né? Um temperamento de explosão. Eu falo que São Pedro era dominante, nível hard. Então, uma pessoa iletrada, uma pessoa bronca, uma pessoa que foi utilizada numa potência máxima por Deus. Então Deus vai usar dos mais improváveis. Eu sempre falo uma palavra, né, as pessoas riem. Deus vai usar os perebentos mesmo, aqueles mais perebentos. Mas Ele vai usar. Então, quando você pensar em desistir, olha para aquilo que Deus quer fazer através de você. Não olhe para aquilo que Deus quer fazer para você. Olhe para aquilo que Deus quer fazer através de você. Porque quando nós olhamos para o que Deus quer fazer para mim, na minha vida, é como se houvesse um mundo de possibilidades e eu fecho o ciclo e fico olhando para o meu próprio umbigo. Agora, quando eu olho para aquilo que Deus quer fazer através de mim, esse círculo se expande num mundo de possibilidades e eu me deixo ser usada para que Deus faça aquilo que Ele quer fazer através de mim. E quando eu faço isso e essa graça chega nas pessoas, automaticamente a graça de Deus para em mim também. Porque Ele vai me usar. Lembra, eu sempre falo de uma metáfora que um padre fez comigo. Ele dizia assim para mim: Anice, você é só um cano enferrujado por onde passa a água viva que é Cristo. E à medida que você, Anice, é usada para irrigar, né, como esse cano, como esse aqueduto que é levado para outras pessoas, Deus vai curando as suas ferrugens também. Então o padre dizia isso para mim. Ele falou: Anice, você é um cano enferrujado por onde passa a água viva que é Cristo. À medida que Ele te usa para curar outras pessoas, Ele vai curando e tirando a tua ferrugem. Então, quando nós expandimos, quando nós olhamos, né, saímos do nosso egoísmo, tô olhando só para o meu umbigo, só aqui, e nós expandimos falando: não, eu quero ver o que Deus quer fazer através de mim. E nós começamos a pensar no próximo, automaticamente a graça de Deus vai fazer parte da minha vida. Porque eu saio do egocentrismo, eu saio do egoísmo e eu começo a olhar para além. Aquilo que eu posso fazer, não é? Aquilo que eu posso ajudar, aquilo que eu posso contribuir e aquilo que eu posso deixar Deus usar. Porque Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele quer te usar. Você que está aqui nessa live, você que está assistindo e você que vai assistir depois, Deus quer te usar. E Ele vai usar você e a mim de formas diferentes. Ele vai usar, hoje Ele usou o Neymar através de uma mensagem, gente. Hoje o Neymar, ele passou uma mensagem de texto. E Ele usou o Neymar para falar para mim hoje. Porque eu confesso a vocês que hoje eu estava muito cansada, muito desanimada. Aí o Neymar foi usado para me lembrar do meu propósito. O Neymar foi usado para lembrar: ei, Anice, você não está aqui para você. Você está aqui pelas outras pessoas. Você está aqui para cumprir aquilo que é vontade de Deus. E Deus não se esqueceu, porque a hora que eu li a mensagem do Neymar, eu fui para o meu oratório e eu fui rezar e a minha página da Bíblia estava aberta aqui, ó, em Isaías 49, e estava destacado o texto. Olha aqui, vocês podem olhar, tá aqui a minha Bíblia toda escrita, rabiscada, estava destacado um texto do dia 23/3/2026, que eu costumo anotar até a data que Deus me revelou, olha aqui. E essa palavra já me foi dada, gente, há anos atrás, só que estava aberta a minha Bíblia e Deus diz o quê? Na pergunta de Sião, né? O Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-me? Aí Deus diz: pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta? Não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? E mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Eis que estás gravada na palma da minha mão.
Então Deus está dizendo para você hoje isso dali. Deus está dizendo assim, filho, ainda que uma mãe te esquecesse, ainda que você não foi amado o suficiente pelo teu pai, pela tua mãe, que você não se sinta amado, eu não te esqueço. E eu vou te colocar pessoas na sua vida para te lembrar quem você é. Obrigado, meu amigo Neymar. Meu amigo Neymar acabou de entrar aqui na live. Obrigado por me lembrar quem eu sou. Obrigado por lembrar aquilo que Deus quer fazer através de mim. Então, Deus ele vai agir de forma completamente inusitada. Ele vai usar pessoas que talvez você nem espera, né? O Neymar lá de Foz do Iguaçu me mandou uma mensagem. Para lembrar nisso, não é você, é o que eu quero fazer através de você. Então agora você coloca o teu nome aqui. Ei, Renata, Márcia, não é você, é o que eu quero fazer através de você. Não tira o olhar daquilo que eu te prometi. Não tira o olhar daquilo que eu falei que ia fazer. Porque eu sou poderoso para fazer. Eu sou um Deus poderoso. Eu sou capaz de fazer. E eu não sou homem para mentir. E nem filho do homem para que eu me esqueça. Isaías 49, 14 a 16. Isaías 49, 14 a 16. E essa palavra aqui, gente, me lembrei quando eu fui ler hoje, que essa palavra me foi dada no ano de 2000, acho que foi mais ou menos, há mais de 26 anos, por uma pessoa da renovação carismática. Uma pessoa da renovação carismática que disse essa palavra para mim. Eu estava passando momentos muito difíceis, muito desafiadores, né? Nossa vida é feita de momentos desafiadores. E eu fui pedir oração para essa pessoa da renovação carismática e essa pessoa me trouxe essa palavra. Então, Deus está renovando, né? O Neymar está dizendo: eu que agradeço por tudo que você já fez por mim e por nossa família. Amém, amém, Neymar. Amém, amém. Quanta bênção, né? Quanta bênção. A Fran, Fran, tudo bem, querida? Ó, Deus está sempre iluminando nossos caminhos. Jesus carrega meu coração e pega na minha mão. O Divino Espírito Santo ilumina nossa alma e nossa mente todos os dias através, né, de nosso Pai. Que coisa linda. Quanto Deus tem contribuído com a nossa vida, quanto Deus tem feito, né? Ele tem, aliás, contribuído, não, o quanto Ele tem feito, né? Porque Deus, Ele é extraordinário. Deus, Ele é fora da curva. Eu falo, Deus, Ele é fora da curva. Quantas vezes que nós estamos assim, desolados, porque a jornada, gente, ela nos esgota muitas vezes. A jornada, se nós não tivermos um abastecimento em Deus, ela vai nos levando, ela vai nos esgotando. E eu vou dizer uma coisa para vocês por experiência própria, tá? Não sei se você já passou por essa experiência. Quanto mais Deus te leva para um nível alto, mais o inimigo vai bater em você. Quanto mais alto Deus quer te levar, mais o inimigo vai acossar, mais o inimigo vai querer atacar. Mas não desanima, não. Não desanima, porque quanto mais alto Deus te levar, mais forte você vai estar. Não porque você é forte, mas porque Deus é forte em você. Lembra? São Paulo, quando diz, quando eu estou fraca, é que eu sou forte, porque a fortaleza vem de Deus. Então, o inimigo sempre vai bater. Mas você vai estar mais forte, você vai estar mais preparado, você vai estar muito mais próximo de Deus. E aí, quando você não tiver força, ele vai mandar anjos. E ele manda anjos na forma de um Neymar. Ele manda anjos através de outras pessoas, de uma palavra, de uma pessoa inusitada. Olha só, a Denise está dizendo, te descobri ontem no Instagram. Que benção, minha querida, seja muito bem-vinda. Olha só, Deus, ele quer fazer através de nós uma obra grandiosa, não é? E essa surra que nós levamos faz parte do nosso crescimento, porque cada vez que nós vamos para um outro nível, o inimigo bate. Aí Deus nos prepara para um outro nível, o inimigo bate. O inimigo não vai desistir, mas olha, eu vou contar um segredo para você.
Deus também não vai desistir. E outro segredo, Deus é o vencedor, o inimigo já é derrotado. Então a palavra de Isaías está dizendo assim: ei, eu não te esqueci. Pode parecer, e o inimigo vai falar para você que eu te esqueci. Mas você volta em Isaías 49 e lembra da promessa que eu te fiz. Olha aqui, eu não te esqueceria. Então temos aqui dois segredos. Primeiro, não é? O primeiro segredo, o inimigo vai bater. Ele não vai te esquecer, o inimigo. Mas Deus também não te esquece. Outro segredo, o inimigo já é derrotado. E o Deus que nós cremos é o Deus vencedor. Ele venceu a morte, ele pode vencer tudo. O nosso olhar tem que estar fixo nele. O nosso olhar tem que estar voltado para Deus. E nós temos que olhar assim: Pai, qual é o propósito que o Senhor quer? O que o Senhor quer que eu cumpra através do meu trabalho, através da minha vida, através da minha família? O que o Senhor quer que eu faça? E aí nós olhando para esse propósito, aquilo que Deus falou que é para você fazer, aí nós esquecemos de nós, de nosso egoísmo. Porque o egoísta é o demônio. Deus, ele é um Deus de abundância, ele quer ajudar todos, ele quer salvar todos. Não é? A Isabel está dizendo que os inimigos contribuem para o nosso propósito, e é isso mesmo. Gente, sabe aquelas pessoas, outro dia eu ouvi uma coisa maravilhosa. Sabe aquela pessoa invejosa? Sabe aquela pessoa que te critica? Sabe aquela pessoa que muitas vezes nos critica? Né? Eu também faço parte disso. Essa pessoa ajuda o nosso crescimento. Essas pessoas contribuem para que nós oremos mais, para que nós jejuemos mais, para que nós possamos estar mais próximos de Deus. Se fosse tudo maravilha, talvez nós não estivéssemos tão próximos de Deus. Então Deus sempre vai tirar um bem maior. Aquela pessoa que talvez nós vemos como um inimigo, é essa pessoa que muitas vezes vai nos fomentar, tirar o nosso melhor, extrair o nosso melhor, ser melhor, rezar mais, fazer mais. Então essas pessoas, de certa forma, servem como uma alavanca para nos impulsionar. Agora, Jesus já é o vencedor. Ele já venceu a morte, então nós não podemos tirar os olhos, sabe aquele olhos fixos em Deus? Nós temos que olhar para Deus, não para o problema, porque se nós olharmos para o problema, nós voltamos para o egoísmo. Meu Deus, por que o Senhor não fez isso para mim? O Senhor me esqueceu, como está na palavra aqui. O Senhor me esqueceu. O Senhor, meu Deus, o Senhor me abandonou. E muitas vezes a nossa oração é essa: Senhor, o Senhor me abandonou. Eu não vejo, Senhor, as suas promessas se cumprindo. Mas lembra, gente, que quando nós plantamos batata, demora para aparecer. Não é? Às vezes aparece ali um brotinho, uma folhinha. E muitas vezes, até aquilo realmente florescer, vai levar tempo. Vai levar tempo para germinar, vai levar tempo para que o brotinho comece a aparecer. Vai levar tempo. E são sementes diferentes. Sementes diferentes levam tempos diferentes para germinar. Sementes diferentes plantadas no mesmo tempo levam tempos diferentes para germinar e para frutificar. Então talvez a sua semente não seja igual à minha. Talvez a sua apareça mais rápido os frutos. Talvez a minha demore mais. E sofrer as demoras de Deus faz parte desse processo nosso de crescimento. Sofrer as demoras de Deus, esperar, confiar que Deus é fiel para cumprir, faz parte do nosso crescimento, do nosso amadurecimento espiritual. É desafiador. É desafiador. Gente, como tem sido desafiador crescer, mas crescer realmente é doloroso. Agora, se você tivesse que escolher entre crescer, né, de um processo ainda que doloroso, mas chegar na estatura que Deus quer que você chegue, ou você ficar sem dor,
e continuar sendo um bebê, qual que você escolheria? Nunca, jamais chegar na estatura que Deus espera de você. Eu sei que é desafiador, mas eu prefiro chegar na estatura que Deus quer de mim, por mais que isso me moa. Sabe aquele caldo de cana, né? Todos aqui eu acredito que conheçam o caldo de cana, né? Sabe quando Deus nos passa numa moenda para extrair o melhor suco? A cana em si ela é doce, mas o que é mais fácil, o que é mais gostoso, o que é mais gostoso? Tomar um copo de caldo de cana, né? Um copo de garapa, ou ficar mordendo a cana para extrair um pouquinho do suco. Para nós, para mim, é muito mais gostoso já tomar logo um copão. Só que aquela cana, para ela se transformar nesse suco maravilhoso, ela foi moída. Ela foi moída. E muitas vezes ela é moída uma vez, ela passa pela moenda mais uma vez, e aí quando você acha assim, não tem mais caldo para sair, o dono da barraquinha, ele torce a cana e passa de novo na moenda. E é assim que Deus quer fazer comigo e com você. Muitas vezes, não é nessa metáfora do caldo de cana, para que Deus extraia o melhor suco meu e seu, aquilo que vai servir de delícia para pessoas, aquilo que as pessoas vão se deliciar, Ele vai nos passar na moenda. E Ele vai passar de novo na moenda, porque Ele fala assim: ei, Anice, ei, Moisés, ei, Márcia, ei, João, você ainda tem mais caldo. Espera aí que você acha que você só pode isso, não, você pode mais. Aí Ele espreme um pouquinho mais. Aí Ele passa de novo. Aí quando você fala assim, já deu, Senhor, já estou moído. Ele fala, não, espera aí que eu vou te torcer e passar na moenda de novo. Porque você ainda tem mais para dar. Você ainda pode muito mais. E aí você é extraído naquele copo de suco gostoso, né? E depois, olha só, muitas vezes Ele vai falar assim, peraí, que eu não quero só o caldo de você. Metaforicamente falando aqui, eu quero que você seja um melado. E aí Ele vai te pôr no fogo. Sabe aquele melado de cana gostoso? Eu comia isso quando era criança. Aquele melado de cana, aí Ele vai te botar no fogo. Porque Ele já te passou na moenda uma vez, Ele já te passou na moenda a segunda vez, Ele torceu e passou na moenda de novo. Aí Ele fala assim, agora eu vou botar no fogo porque você vai ficar um melado concentrado. E você vai para a mesa de reis. O melaço, né? Hoje o melaço de cana, ele é comprado por um preço até muito valioso. Quando eu era criança não era tanto, mas hoje em dia a gente tem aí nos melhores armazéns para vender. E aí Ele te põe no fogo e Ele fala, porque agora eu quero te fazer ir para um outro nível. E aí você acha que já deu, Ele fala assim, peraí que agora eu vou te fazer rapadura. Aí Ele vai te fazer uma rapadura e Ele vai deixar você mais no fogo ainda. Mais tempo no fogo, mais tempo depurando. Então muitas vezes Deus vai fazer conosco como a cana. Ele vai te torcer, Ele vai te moer, Ele vai te botar no fogo. Mas Ele sempre sabe que você pode ir para outro nível. De cana você passa a caldo de cana, depois a melaço, depois a rapadura. A pedagogia de Deus, né, Moisés? Ou você preferia ser uma cana que ficasse lá na roça e que apodrecesse? Quem você prefere ser? Uma cana que não cumpriu sua função, que ficou lá, que apodreceu na roça? Ou uma cana que foi lançada ao fogo? Ou você prefere passar pelas moendas de Deus para você se tornar cada vez melhor? Deus usa uma pedagogia maluca. Muitas vezes nós não entendemos. Deus, Ele age de formas inusitadas. Muitas vezes nós não entendemos. Mas quem disse que eu tenho que entender? Eu tenho que aceitar. Porque eu tenho certeza que entre eu saber o que faço, ou entre Deus saber o que Ele faz, eu tenho certeza que é Ele que sabe. Então, a minha sabedoria nunca está muito aquém daquela
que é a própria sabedoria. Então, eu posso não compreender o processo, eu posso não entender as formas inusitadas como Deus atua, eu posso não entender a pedagogia de Deus, né, Moisés? Mas eu tenho certeza que Ele não é homem para mentir, nem é homem para errar. E eu tenho certeza que Ele não esqueceu de mim e de você. A única coisa que Ele está fazendo, Ele está nos depurando no processo. Ele está nos levando para uma jornada diferente. Ele está fazendo com que nós galguemos muitos outros níveis. E para isso nós temos que ser preparados. Se nós queremos chegar na estatura que Deus exige de nós, para que Ele possa nos usar na potência que Ele quer usar, nós vamos ser moídos desse processo. E nós vamos contar com anjos, como eu contei hoje com o Neymar, para lembrar: ei, Anice, não é sobre você, é sobre o que Deus espera de você. É sobre o propósito que Ele tem através da sua vida. Então que hoje, nessa live, você reflita: o que Deus espera de mim? O que Deus espera de mim? E que você saiba sofrer as demoras de Deus, sabendo que Ele não te esquece. Sabendo que você está gravado na palma das mãos dEle. Que Ele tem sempre diante dEle você. Diante dos olhos dEle, você. Um excelente dia. Foi muito bom estar aqui com vocês. Eu vou subir essa live numa outra plataforma, não vai ficar gravada. Tá? Então, quando você quiser assistir, você venha para cá. E segunda-feira que vem eu tenho uma convidada. Segunda-feira que vem eu tenho uma convidada extraordinária, uma mulher de Deus, uma mulher incrível para estar aqui. E a surpresa, segunda-feira eu tenho parceiro, eu tenho convidada aqui nessa live. Que Deus abençoe a sua semana, que você creia de alma que Deus não se esqueceu de você, tá bem? Quando eu subir essa live na outra plataforma, eu vou deixar o link para vocês, provavelmente quarta-feira eu vou deixar o link para vocês, e aí vocês compartilham com quem vocês quiserem. Gratidão pela sua vida, gratidão pela sua presença, gratidão por quem você é. Mas deixe ser usado, porque Deus vai te levar para uma potência muito maior. Deus abençoe muito, obrigado por tudo, excelente semana, fiquem com Deus.